Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Que bênção estar aqui mais uma vez, nessa abençoada cidade, nessa abençoada igreja. Deus nos dá essas oportunidades tão especiais, poder estar aqui, junto com os nossos amados irmãos. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Sérgio, presidente desse campo, que nos deu esta honra de nos convidar para estar aqui hoje, amanhã e domingo, contando nossos testemunhos de fé e trabalho, e junto com esta linda festa, ciclo de oração masculino, na coordenadoria do pastor Paulo, toda a sua equipe, que não vou fazer menção do nome para ganhar tempo, mas eu já venho acompanhando o ciclo de oração. Eu estava sentado aí, ouvindo esses belos hinos, e me lembrando que há 23 anos atrás, no sétimo aniversário, sétimo congresso, eu era distrital em Pirabeiraba. E eu tive a alegria e o prazer de pregar na abertura, dia 14 de agosto de 1993, só porque eu estava de aniversário. E o pastor Paulo quis me aprontar e, junto com o pastor Vieira, me escalaram para pregar naquela noite do meu aniversário, porque depois nós iríamos comemorar o meu aniversário, e já se passaram 23 anos. E eu estou aqui juntos para nós adorarmos a Deus nessa oportunidade. Ver aqui os pastores, na pessoa do pastor Natanael. Eu quero cumprimentar todos, vou deixar de fazer menção do nome, conheço todos quase pelo nome. Também está ali conosco a Eliane e o Evandro, que são agora lá, estão dirigindo a Estrada Palmeira. Estive lá um mês, nem um mês, ministrando para os jovens, Deus nos abençoe. E todos os demais companheiros que aqui estão, nós estaremos mencionando nos próximos cultos. A Bíblia aberta do tema que os queridos e amados irmãos leram, nós queremos só fazer menção mais uma vez para podermos trazer aqui uma introdução da palavra, não queremos demorar, sabemos que ainda amanhã tem um dia de trabalho para a maioria dos nossos irmãos, e como estaremos amanhã e domingo, então estaremos hoje fazendo uma introdução da palavra e orando com os irmãos, e também estaremos descansando. Salmo de número 37, verso 23, é o tema que foi escolhido pelos nobres obreiros, pastor Paulo me passou, e está inserido na palavra da seguinte forma: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Depois da vírgula, e deleita-se no seu caminho. Verso 24, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Por gentileza, tenho a bondade, quero estar assentado, meus irmãos. Coisa linda, Deus está presente aqui, de uma forma especial, de uma forma gloriosa. Quando cheguei um pouquinho atrasado, por causa do trânsito, tivemos uma dificuldade ali em São Bento do Sul, e nos segurou o trânsito por um bom período, e a gente ficou bastante preocupado, porque não é o nosso hábito chegar atrasado. Mas quando colocamos o pé na igreja, sentimos o fervor, sentimos a presença gloriosa de Deus, sentimos Deus fazendo obras extraordinárias, sentimos o movimento do Espírito Santo do Senhor nesse trabalho que começa hoje. E começa bem, porque você me dá, através do tema, uma oportunidade de dar uma olhadinha na vida do Davi. Davi, todos conhecemos, os estudantes da palavra de Deus sabem a situação, a vida, conforme desenvolveu o ministério de Davi. E nós estaremos, então, olhando para esse texto bíblico e lembrando um pouco da trajetória desse homem. E ele, através desses textos que lemos, ou principalmente do Salmo número 37, nós encontramos Davi trazendo uma experiência, traz aqui para nós
para o nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida espiritual, Davi resolve através da inspiração gloriosa do Espírito Santo. Ele resolve trazer uma experiência linda para nós. Quando ele começa a falar no coletivo, todos sabemos, conhecedores da palavra de Deus, os estudantes da palavra, que os israelitas, eles passavam por um processo de bênção quando eles estavam na obediência à palavra, quando os israelitas estavam vivendo numa reverência ao Senhor, dentro dos estatutos, dentro dos mandamentos, quando os israelitas agradavam a Deus, quando os israelitas serviam a Deus com alegria de coração, quando eles exaltavam o Senhor com a sua maneira de viver, enquadrado dentro das normas, dos estatutos, dos regimentos. Todos nós conhecemos que a Bíblia Sagrada nos dá esse direito de pensar que a bênção de Deus estava presente na vida dos israelitas. E Davi pega esse salmo e ele começa a trazer estas informações importantes, dizendo que quando os israelitas deixavam, na verdade, de adorar a Deus, caíam exatamente na frieza espiritual, deixavam de obedecer os estatutos, deixavam de obedecer os mandamentos, deixavam de observar as ordens imperativas de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, Davi deixa a mostra dentro desse salmo, que os israelitas então passavam a ter uma vida terrível, os problemas vinham, as dificuldades vinham. Então o Davi começa a pensar e escreve para nós que Deus, ele realmente abençoa, ele confirma, ele ajuda, ele fortalece a pessoa que serve. Quando Davi dá uma olhada e fala no homem bom, o Davi está dizendo do homem que foi regenerado e agora com o coração, com a alma, com a vida, com o corpo, ele quer servir a Deus de todo o seu coração, ele quer adorar ao Senhor, ele quer exaltar o Senhor. E aí o Davi está dizendo, olha, o Senhor nosso Deus, ele abençoava o povo de Israel, enquanto Israel estava realmente servindo ao Senhor. Mas infelizmente, para nossa tristeza, olhando para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que os israelitas seguidamente estavam dando uma queda na área espiritual. Todos conhecemos a história, e a Bíblia diz que quando se infiltrava a apostasia, quando se infiltrava a frieza espiritual, quando se infiltrava a desobediência na palavra, quando se infiltrava aquilo que os homens abominavam ao Senhor, viravam as costas para Deus, a Bíblia Sagrada nos dá o direito de pensar que então esses cidadãos começavam a ter uma desordem emocional, esses cidadãos começavam a ter um declínio, a confusão chegava, os homens bons estavam sofrendo em aflição porque haviam abandonado a Deus. E aí o Davi está dizendo, o Senhor só pode confirmar os passos de um homem bom, e aquele que anda no caminho reto, esse servirá ao Senhor. Na segunda experiência de Davi, ele traz para nós nesta noite uma experiência particular, uma experiência de vida. Quando eu olho para o Salmo 37, eu vejo Davi querendo contar o seu testemunho de guerra, o seu testemunho de luta, o seu testemunho de batalha, o seu testemunho de experiência espiritual. Nós estamos falando de uma pessoa que nasceu no lar de temor a Deus. Nós estamos falando de um menino que se criou conhecendo Deus, vendo Deus, exaltando o Senhor, sentindo o Senhor, vendo Deus operar de forma sobrenatural. Então Davi dá o seu testemunho para nós no sentido também físico, no sentido individual, no sentido espiritual, dizendo, olha, eu quero contar a minha experiência de vitória, a minha experiência de vida, a minha experiência de conquista, a minha experiência de um homem que venceu. Claro que não estamos aqui citando os altos e baixos da vida de Davi, estamos citando as suas conquistas, os seus crescimentos, as suas multiplicações, a forma como Deus entrava com milagre na vida de Davi. E é isso que ele está dizendo, olha, ele está contando, traçando aqui a sua experiência, e nessa experiência Davi traça um paralelo entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre aquele que adora e o que não adora. E Davi então está dizendo, o Senhor, ele realmente confirma os passos de um homem
bom. Davi deu os seus testemunhos, nós sabemos das grandes conquistas, das formas sobrenaturais que Deus entrou com providência na vida desse homem, que deixou as suas marcas e nós conhecemos a sua história. Mas a coisa mais linda, como queremos não ir muito além desta noite, a coisa mais linda é que depois que Davi traz o testemunho coletivo, Davi traz um testemunho individual, eu começo a me surpreender lendo esse salmo, porque eu tenho uma interpretação particular, eu vejo Davi querendo dizer para mim e para você um conselho diferenciado. Quando eu leio o Salmo, todo o Salmo 37, eu não consigo fugir de ver Davi dizendo: olha, eu quero transmitir a você, conhecendo Deus, andando com Deus, sendo amigo de Deus, vendo Deus operar na área sobrenatural, vendo Deus se manifestar na guerra, vendo Deus defender Israel. Eu vejo Davi dizendo: eu tenho um conselho da parte de Deus para você, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Quando você olha para o Salmo 37, você percebe que há um resumo dessa apresentação, desse conselho diferenciado em Davi, e ele diz: não se preocupe. E aí você vai examinar o Salmo 37, e você encontra várias vezes, eu apenas anotei 2, de tantas vezes que tem, quando Davi começa a dizer assim: você que é servo de Deus, você que está na presença de Deus, você que conhece esse grande Deus, ele está dizendo: não se preocupe. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo ele dizendo assim: não se preocupe com os malfeitores, não se preocupa com os malfeitores. E depois vejo Davi dizendo: não se preocupe por causa daqueles que prosperam em seu caminho. Não se preocupe, Deus está no comando, Deus está no controle. Deus é Deus, 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 Deus é Senhor. Não se preocupe. Eu vejo Davi clamando, ministrando, profetizando, anunciando, ensinando, através do Salmo 37, para mim e para você que conhecemos Deus, que adoramos a Deus, dizendo: não se preocupe. E quando ele traz essa frase, não se preocupe, ele ministra para mim e para você, e eu apenas anotei 5 palavras para ser rápido esta noite. Ele começa a dar algumas orientações para mim e para você. Qual é a forma que eu não devo me preocupar? Qual é a forma que eu tenho que entregar o meu problema ao Senhor, a doença ao Senhor, a dificuldade ao Senhor, a família ao Senhor, os negócios ao Senhor? O Davi ministra, e vocês conhecem no Salmo 37, as 5 palavras destaques, ou as 5 palavras especiais desse Salmo. Ele começa dizendo: você tem que ter confiança no Senhor. Você precisa confiar mais. Você não pode duvidar daquilo que Deus prometeu. Abacassura mandarai. Você não pode duvidar daquilo que Deus já disse, que Deus já falou, que Deus já anunciou. Eu tenho uma impressão, humanamente falando, dentro dos meus pensamentos particulares, que Davi está dizendo: para de desconfiar de Deus. Para de desconfiar de Deus e debruça nos pés, debruça na confiança, debruça-te diante do Senhor, quando Ele diz: olha, confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Confia no Senhor. Confia no Senhor. A segunda palavra de destaque do Salmo, quando Davi quer abonar o conselho, dizendo: não se preocupe. Ele quer abonar esse conselho, mas ele precisa injetar em mim e você alguma coisa que me leve a então não me preocupar. E ele injeta a primeira palavra dizendo: confia no Senhor. Tenha confiança. Descansa nos braços do Eterno. E ele vem com a segunda palavra no verso seguinte, dizendo: deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando eu olho Davi, eu percebo que ele vai apertando,
Ele vai apertando, dizendo primeiro, quero que você confie, 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 com toda a força da tua alma, com toda a força do teu coração. Depois ele vem dizendo, deleita-te. A palavra deleitar significa, sinta grande prazer. Sinta prazer. Mas pastor Tourinho, como sentir prazer? Se a minha alma está apertada, meu espírito está angustiado, minha vida não está bem, família não vai bem, negócio não vai bem, não interessa o que está acontecendo, mas a mensagem de Davi para injetar o ânimo, ele está dizendo, sinta prazer. Sinta prazer. Sinta prazer no Senhor, ou seja, tenha prazer naquilo que Deus tem prometido. Porque Deus não falha, Ele é fiel. Aí o Davi prossegue, depois, para nós ganharmos tempo, entrega o teu caminho, faça uma entrega total, sem reserva. Às vezes a gente entrega ao Senhor e fica com a parte que nós não entregamos a Ele. Não entregamos totalmente. Aí o Davi está aconselhando, você precisa entregar ao Senhor o teu caminho completo, completo. Você não pode ter reserva. Você tem que ser dele, inteiramente dele, dos pés à cabeça dele, o corpo dele, a mente dele, os olhos é para ele, os ouvidos é para ele. Entrega a ele, entrega a ele, entrega a ele, sem reserva. E ele prossegue, injetando confiança em nós, dizendo, olha, depois que você confiar, deleitar, sentir prazer, entregar o teu caminho, aí você descansa. Descansa no Senhor e espera nele. Davi vai prosseguindo, trazendo essa experiência linda de um homem que viveu. E quando eu olho para a palavra esperar, oh, que coisa mais horrível! Esperar, ninguém quer esperar. Nós estamos vivendo numa época de correria. Nós estamos vivendo numa época que uma rotina está nos consumindo. Nós vemos o dia amanhecer, não vemos o dia anoitecer. Nós vemos a segunda-feira e já vemos de novo, é domingo. A correria está indo, andando. Nós estamos com os anos e os dias correndo. É uma pressa, é uma pressa, é uma pressa. Mas o Davi está dizendo, para, dá uma freada, segura, para um pouco e espera dele, porque ele concederá o desejo do teu coração. Há um pensamento, quando nós olhamos para esperar no Senhor, coisa horrorosa está esperando. Parece que Deus não nos ouve, parece que Deus se afastou de nós, parece que o céu se transformou de bronze. Às vezes Deus nos dá uma provinha, falta um ombro amigo, falta ajuda, falta um conselho, falta um sorriso, falta um abraço, ninguém se preocupa, e aí a gente entra num funil e começa a pensar, para mim tudo acabou, para mim não tem mais esperança, para mim não existe mais saída. Mas o Davi está dizendo para mim e para você fazer o que ele fez, espera mais um pouco, espera mais um pouco, o Senhor vai entrar com milagre, o Senhor vai entrar com providência, o Senhor vai entrar com milagre, espera mais um pouco. Maracassuria mandarai, Darassuria mandaramai. Glória a Deus, glória a Deus. E quando nós não queremos esperar mais, eu sei, experiência própria, somos agitados por natureza, não queremos esperar. E aí começam os sintomas. Aí você vai perceber e começa a ficar alta a ansiedade, e a ansiedade começa a trazer dificuldade para o ser humano. Começa a aparecer os sintomas, as dificuldades em relaxar. Somos crentes, cantamos o hino esta noite, olha eu aqui, mas não sabemos esperar. Aí vamos para o leito e a lágrima desce do rosto. É sugado pelo travesseiro. Alamacandarás, alamai. Não consegue parar, desespero de alma. Desespero de gente que não consegue mais esperar. Tem a dificuldade, os sintomas vêm.
E aí começa, inclusive, problemas de saúde física e até entra problemas de ordem no relacionamento, porque nós não sabemos esperar. Mas o Davi está dizendo, espera, tenha calma. Deus não nos abandonou. Remeguedeblas aramacandarai. Calma! Deus não nos abandonou, calma. Espera. Glória a Deus. E aí quando Davi começa agora a entrar para o verso escolhido do tema, 37, o verso 23. Davi chama um homem de bom. Parece um paradoxo, porque você vai olhar no Novo Testamento, o próprio Jesus repreende o moço quando chama Jesus de bom. Jesus diz, não existe bom. Bom é só Deus. Mas aí depois você vai dar uma olhada no que Jesus começa a ensinar. E ele fala do homem bom. Mais para frente Jesus começa a dizer, e Lucas registra no capítulo 6, verso 45, o homem bom, do seu bom tesouro o coração tira o bem. Mas o homem mau do seu coração mau tira só coisas más. Então existe o homem bom. O Davi não errou. O Davi fala o certo quando ele adjetiva o homem bom. Quando ele coloca o homem bom em pauta, ele está dizendo que pode acontecer o homem bom. Sabe quem é o homem bom? Aquele que um dia levantou a mão e disse, eu aceito a Cristo como único e suficiente Salvador. Aquele homem que levanta a mão e passa pelo processo do novo nascimento. Ele sai pelas cortinas da misericórdia de Deus, e ele ultrapassa as barreiras, e a sua vida velha mudou, não é mais o mesmo, foi transformado, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, agora ele se transformou num homem bom. Homem bom. Naracachuri amai, de bandá, lorequefar, merece orou predergia, porque miraséria mantrevas, daracassúria mantarai. Homem bom! Quando ele fala de homem bom, ele está dizendo que pode acontecer e acontece, aconteceu na minha vida e na vida de todos nós que estamos aqui esta noite, uma transformação de caráter. Não somos mais o mesmo. Quem matava não mata mais. Quem mentia não mente mais. Fomos transformados. Agora temos um dedilhar do Espírito Santo dentro da nossa vida. Agora nós somos templo de Deus. Oregai, alacéria. Agora nós somos templo do Espírito Santo. Agora nós somos homem bom. Quantas pessoas que poderiam assumir a tribuna aqui esta noite e dizer, se você me conhecesse quem eu era, como eu fui quando eu era usado pelo diabo, mas agora não, agora sou usado pelo Espírito Santo, agora sou instrumento de Deus, agora tenho acesso, como vimos o nosso irmão aqui dando seu testemunho, quem diria, mas agora está aqui maestrando, cantando, porque houve uma transformação, Deus entrou com milagre, e agora passou a ser homem bom. Davi acertou no que ele fala. Aleluia. E por causa desse homem bom, Deus, através de Davi, faz uma promessa, dizendo que os seus passos são confirmados. Nós vamos deixar aqui alguns exemplos bíblicos que queríamos citar por causa da exiguidade do tempo. Mas olhando para o Antigo Testamento, conhecemos personagens que se transformaram em homens bons e o Senhor Deus confirmou seus passos. Citaríamos, por exemplo, José. Poderíamos citar, por exemplo, Daniel. Poderíamos citar, por exemplo, outros homens, mulheres também, como Débora, como Esther, que foram confirmados os seus passos. O Senhor confirmou os seus passos. As suas vidas estavam da coordenação de Deus.
Esses homens foram da história. Poderíamos trazer do Novo Testamento quantos personagens, mas cito apenas Paulo, que todos conhecem, a sua história. Seus passos foram confirmados depois que Paulo passou de homem mau para homem bom. Se encontrou com Cristo. Daracasuriamai. Se encontrou com Cristo no caminho de Damasco, se transformou num homem bom. E os seus pés e os seus passos foram confirmados. E no novo dia, na nossa época, pastor Adair, teremos vários personagens, poderíamos falar de Gudarvinger, Daniel Berg e outros mais. E nos nossos tempos, quem poderíamos citar? Poderíamos citar, como citamos alguns do antigo, alguns do novo. Poderíamos citar alguns também da nossa época. E hoje, os passos de homem bom são confirmados pelo Senhor. Poderia puxar aqui, na nossa história de hoje, poderíamos falar do Cisino Bernardino, um exemplo. Foi os passos de homem bom. Quem conhece a história de Cisino? Um homem que andava no gelo lá em Urubici. As suas histórias, os nossos pastores antigos, que deixaram uma trajetória de vida digna de ser seguida. Quando eu estava em Piraberaba ainda, tinha um pastor jubilado que congregava comigo, morava lá para frente do Canela, no Rio Bonito. E como Piraberaba era a sede do setor, então era eu que ministrava a Santa Ceia para ele, o pastor Haas. E uma vez, quando dava a Santa Ceia para o pastor Haas, ele disse para mim: pastor Adair, você quer ter uma experiência? Eu disse: quero, pastor, então venha mais próximo a mim. Velhinho, encerrando a carreira. E ele disse: coloca as tuas mãos na minha cabeça. Quando eu coloquei os meus dedos na cabeça do pastor Haas, sumiu os meus dedos dentro da cabeça dele. Ele tinha um buraco na cabeça. E ele disse: pastor, esse buraco aqui foi quando eu apanhei na cidade de Indaial para abrir trabalho. Mas hoje Indaial floresceu, está grande, está uma potência. São homens que Deus confirmou, são homens que carregaram e carregam os seus passos. Quem mais, pastor? Poderíamos citar aqui exemplos de homens que passaram por Joinville, por estado de Santa Catarina, seus pés sangrando, deram a vida. Nós olhamos para esse prédio, olhamos para todo esse equipamento que Joinville tem, glória a Deus, mas passou alguém caminhando, e o Senhor foi confirmando os passos, deram sangue, deram a vida, e hoje, graças a Deus, glória a Deus, exalto seja o nome do Senhor. Joinville é o que é para a glória do seu nome. Megadaia séria. Digo mandara suriamai. 50 anos de Assembleia de Deus eu tenho. Tive a alegria ainda de ser criança com 4 anos e dormir embaixo dos bancos. Me lembro quando nós recebíamos visita dos pastores lá no sítio, às margens do rio que dividia o Rio Grande do Sul, Rio Irani que desembocava no Rio Uruguai. Lá no sítio, os homens aparecendo de lambreta, os homens aparecendo a pé, a cada 15 dias, a cada 1 mês, para fazer culto na nossa casa, dando Santa Ceia. Mas os passos que deram, as andanças que fizeram, o suor que derramaram, a saúde que deixaram para trás, o Senhor foi confirmando, e a igreja foi crescendo, e hoje nós estamos aqui, porque os passos de um homem bom foram confirmados pelo Senhor. Citaríamos, eu tenho que terminar, citaríamos quantos nomes, mas poderíamos citar também aqui pastor Sérgio, por que não? De todos os que estão aqui, o único que conheceu o Sérgio solteiro fui eu. Pastor Sérgio era solteiro, trabalhava num frigorífico, cortava pedaços de frango.
andava pelas ruas empoeiradas de Xaxim, e eu andei com ele muitas vezes. Somos jovens da mesma época, casei antes, fui coordenador de mocidade quando ele era solteiro, a Maria Helena solteira. E onde é que está o Sérgio? Diga! Deus manda! Porque é isso que Deus faz. Deus faz isso mesmo. Deus pega a pessoa que se coloca nas suas mãos, na sua vontade, e Deus levanta, e a pessoa vai vencendo as barreiras, vai pulando as barreiras, vai enfrentando as lutas, vai enfrentando as dificuldades, e aí vem os ataques dos inimigos dizendo: você não vai dar, você não vai ser nada, você não chega lá, você não consegue, mas o Espírito Santo vai ajudando, o Espírito Santo vai empurrando, o Espírito Santo vai levando, e nós vamos chegando lá, e estamos aqui nesta noite para a glória e louvor do nome do Senhor. Os passos de um homem bom são Dema, Niodé, do ígnimo forte, porque milarde a séria, amaste clamas, migo forte, rai, Deus quer te levantar aqui esta noite. Menebria fai, sim, ni amara séria, uramaca forte mete arrastar, lurimendre foi, né, Noresai, e o Mideba, né, Cumbisté, e o Brás. E o salmista, para concluir, o salmista está dizendo, Salmo 101, verso 6, os meus olhos procuram os fiéis da terra. E aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. E eu encerro aqui a minha mensagem, para não segurar você mais do que 9h30. Só a introdução. Amanhã estaremos juntos. Mas eu não posso encerrar, pastor Paulo, sem dizer que quando o salmista chama de homem bom, ele não está dizendo que nós não somos sujeitos a cair. As intempéries da vida, os ataques de Satanás, o inimigo da nossa alma. Escuta para mim terminar, eu tenho que terminar. Era bagaçura, mano. Ei! No vocabulário do inimigo não tem uma palavra chamada misericórdia. Não tem uma palavra chamada amor. Não tem uma palavra chamada dó. Ele veio para matar, roubar e destruir. Pode ter alguém aqui no nosso meio, ou você conhecer alguém que caíram na jornada da vida. Eu sou muito quebrantado, irmãos. E a pior hora para mim, na convenção, é a hora das atas. Quando surgem atas de obreiros que foram afastados, porque caíram na jornada. Eu quase morro chorando. Quando está registrado, inclusive agora, como o pastor Sérgio é o secretário, muitas vezes pelas próprias mãos dele, gente que a gente conheceu, pregava, cantava.
mas foram sucumbidos pelos ataques infernais. Não resistiram. Foram atingidos pela seta que voa de dia, peste que anda na escuridão, mortandade que assola o meio-dia. Foram atingidos pelos dardos inflamáveis do maligno. E o salmista Davi sabe disso. Mas ele traz no verso sequente, ele diz assim: mas mesmo que caia, já foi um homem bom, já foi bom, já serviu a Deus com temor, já cantou, já pregou, tem história, como diz o pastor Paulo, tem crédito na ficha do céu, pelos trabalhos prestados. Aí o salmista Davi me injeta mais uma coragem, e eu vou terminar com essa: mesmo que caia, não ficará prostrado. Deromandarai. E aí o Salomão endossa dizendo: pode cair até 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Esta noite eu encerro dizendo: não pare, levante a cabeça, prossiga na caminhada. As mãos de Deus estão estendidas. Você não nasceu para perder. A última palavra não é do homem. A última palavra não é do diabo. A última palavra é do Senhor, que te diz esta noite: levanta, 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 levanta.